A todos. Gostaria de estar compartilhando uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12. Vamos estar falando a partir do versículo 3, que diz assim: Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Amados, essa passagem ela fala da unção do Senhor Jesus por Maria, irmã de Lázaro e de Marta. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia e lá Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado, estavam com o Senhor Jesus. E ali eles fizeram uma ceia. E a Bíblia fala que Maria, ela pegou um vidro de unguento, um perfume muito caro na época, e derramou sobre Jesus para ungir, em sinônimo de gratidão, de honra. Porque quando alguém importante era recebido em uma casa, tinha a unção pelo unguento, a unção. E não era qualquer pessoa, eram pessoas importantes que recebiam essa unção. E Jesus ali em devoção, e Maria em devoção ao Senhor Jesus, mostrando ali o seu amor, a sua humildade, a sua admiração e o seu compromisso com o Senhor Jesus. Sem perceber, ela ungiu Jesus, sem perceber que se tratava também de um propósito, E no capítulo 4 diz assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Judas estava preocupado de vender este unguento por 300 dinheiros, equivalente a 1 ano de trabalho da época, 1 ano de um salário de um trabalhador da época. E Judas ele não disse isso porque ele se importava com os pobres. No versículo 6 disse que ele disse isso porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que era lançado. Então Jesus, no versículo 7, ele vai dizer: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Então ali Maria, ela, sem entender, mas instruída pelo Espírito Santo, ela ungiu Jesus, preparando ele para o dia da sepultura, para o dia da sua morte que estava por chegar. E Jesus ele diz que os pobres sempre teriam com eles, mas a ele nem sempre teriam. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. Então, o que me chama a atenção nessa passagem são 2 tipos de pessoas que andavam com Jesus. A seguidora, Maria, que tinha o temor, tinha admiração, tinha o respeito pelo Senhor. E tinha Judas, que era um dos discípulos que andava com Jesus e recolhia o dinheiro, a qual eles eram abençoados para se manter na obra do Senhor. E vemos aqui a atitude de Judas, Judas, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de pratas, equivalente a 120 ciclos, que era considerado mais ou menos como 3 meses a 4 meses ou 6 meses de trabalho. Muito menos do que valia o perfume em que Maria derramou nos pés de Jesus, sabe? Em comparação de Maria e de Judas, vemos aqui que Maria, ela provavelmente juntou, o dinheiro, juntou esse unguento para que usar da melhor maneira, para honrar, glorificar aquele que veio para redimir, aquele que veio para salvar, libertar as pessoas do pecado. Ela renunciou a sua vida financeira, renunciou àquilo que ela tinha de maior valor para servir ao Mestre. Ela se deleitou naquela oportunidade de estar ali diante com o Mestre e ela queria dar o seu melhor. Maria ali deu o seu melhor, o seu tudo,
o que era de mais precioso para contemplar a presença do Senhor, a presença do Filho de Deus. Enquanto Judas, pelo contrário, ele, o tempo todo, ele queria levar vantagem naquilo que o Senhor fazia, na pessoa do Senhor Jesus. E hoje em dia, não tem sido diferente. Os falsos líderes e falsos profetas que têm se levantado nessa geração têm vendido o nome do Senhor, têm negociado a fé das pessoas em troca de dinheiro. Estão vendendo o nome do Senhor para benefício próprio, para enriquecimento, para levantar grandes construções, aonde o comércio tem se expandido, sabe? É lamentável ver o quão sujo e o quão tenebroso tem se tornado a religião, sabe? O quanto triste o Senhor, ele fica diante dessa situação. E o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E são desses que o Senhor se agrada. Aquele que, ao invés de usar do Senhor, se renuncia, se entrega ao Senhor. E hoje o que nós podemos entregar de mais valioso para o Senhor é o nosso coração, é a nossa devoção, é a nossa fidelidade, é a nossa entrega, adoração e temor e respeito pelo nome do Senhor, pelo sacrifício que um dia ele foi posto diante de nós, para a remissão dos nossos pecados. E é isso que a gente tem que entregar, sabe? A gratidão por um dia ele ter derramado o teu sangue precioso naquela cruz por minha e por sua vida. E a gente deve retribuir obedecendo, sabe? Ensinando, evangelizando, ajudando a levantar os que estão caídos, os que estão abatidos, os que estão desviados. E hoje em dia tem sido diferente. Muitos têm se portado como Judas, vendendo o nome do Senhor, barganhando o nome do Senhor em troca de dízimos e ofertas e dinheiros e ajudas financeiras para a construção de mais templos, as pessoas dentro do templo, sabe? E que não haja conversão, só haja rodízio de pessoas depositando ali sua oferta e vai embora da mesma forma, vazias, infelizes, frustradas, amarguradas, depressivas, deprimidas, sem um auxílio, sem um amparo, sem uma ajuda, e muitas das vezes com fome, porque entenderam o errado ou vivem da maneira errada para que serve o dízimo e as ofertas. Então, devemos nos posicionar como Maria, uma verdadeira adoradora, uma verdadeira serva que entendeu que o melhor lugar é diante dos pés do Senhor, se humilhando, sabe? Se humilhando, se adorando, renunciando e vivendo a plenitude da presença dele, da presença soberana do Senhor. E é isso que a gente tem que entender. Priorizar a presença dele, porque sem a presença dele, sem a presença do teu Santo Espírito, não iremos suportar o que está por vir, o que está acontecendo, porque o amor de muitos tem se esfriado, como aconteceu com Judas. E infelizmente, aqueles que são imitadores de Judas, vendendo o nome do Senhor, vendendo o Senhor, barganhando o Senhor, não terão um fim prazeroso. O fim será como de Judas. Então, muito cuidado. Se você que vive assim, vendendo o Senhor, vive praticando as obras que Judas praticou, barganhando o nome do Senhor, é hora de parar. Porque o tempo da ira de Deus, da cobrança de Deus, está para chegar. E aquele que não se arrepender, parar de brincar com vidas, com famílias, com projetos, propósitos, promessas do Senhor, vão pagar um alto preço. Vão pagar um alto preço.
Porque muitas vidas, muitas famílias têm se desviado da casa de Deus, da presença do Senhor, por causa de líderes corruptos, de líderes que estão influenciando somente financeiramente, sem apoio, sem auxílio, sem evangelizar, sem visitar, sem fazer o ID, pregar o evangelho a todas as criaturas, mas vendendo a palavra do Senhor com carnezinhos, vendendo a palavra do Senhor, barganhando a palavra do Senhor. Cuidado, você que cobra da palavra do Senhor, você que cobra para ensinar a palavra do Senhor, porque a palavra diz que de graça recebeste, de graça dai-vos. Muito cuidado. E você, que é como Maria, devota, fiel, obediente, que renunciou todo o pecado, renunciou a sua vida, renunciou o que você tem de melhor, a vida que você tinha no mundo para servir a Cristo, você sim tem agradado o coração de Deus. Você tem tido um olhar especial do Senhor. Você sim tem sido como Maria. Você sim tem agradado muito ao Espírito Santo de Deus. E o interessante é que o Senhor disse em outros evangelhos que o ato que Maria fez seria lembrado por gerações. E eis aqui a palavra do Senhor e relatando o feito, o legado que Maria deixou. Por ali, somente ela ter esse carinho, esse respeito, essa devoção pelo Senhor. Coisas que os fariseus, coisas que os religiosos deveriam fazer e não fizeram. Receber Jesus com toda a devoção, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. E não fizeram. Receba o Senhor do mesmo jeito que Maria recebeu. De coração aberto, com alegria, com anseio da presença, com toda devoção, renúncia, súplica e amor. Seja como Maria. Maria de Betânia, que se tornou uma verdadeira adoradora. Uma verdadeira adoradora que soube honrar e glorificar o nosso eterno Salvador. Que Deus te abençoe. Um bom dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Deus abençoe.